Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Enilton Filho, muito obrigado por sua presença aqui no canal, dando continuidade à nossa série de estudos Como Interpretar as Escrituras. No tema passado nós estudamos a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Vai passar um cardzinho aqui em cima com a aula anterior, caso você não tenha assistido, caso você queira acompanhar. E se você caiu aqui de paraquedas, eu aconselho você a assistir a série completa, né? Começar desde o primeiro vídeo e ir pontuando para você acompanhar o andar da carruagem, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreve. Tem algumas pessoas que estão me cobrando dizendo que não estão recebendo as notificações aqui do canal. Basta você se inscrever e apertar no sininho. Tem um sininho lá do lado do link, né, de se inscrever. Você clica no sininho para você poder se inscrever e aí você vai estar recebendo todas as notificações junto com a sua inscrição, tá bom? A nossa aula de hoje, ela vem com o título, né, A Bíblia como História. Nós vamos analisar a Bíblia hoje do ponto de vista histórico. A Bíblia, ela é um livro sagrado para todos nós cristãos. Nós acreditamos que Deus, ele é o autor da Bíblia, o autor de sua palavra, e ele usou homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever as suas verdades, né? Então a Bíblia traz a criação, né, o fundamento do Gênesis, como nós estudamos em aulas anteriores. E o livro, a Bíblia, ela é um livro, né, da revelação especial de Deus para nós. Ela nos mostra, né, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina todos os nossos caminhos e nos direciona ao nosso Deus da maneira como Ele merece e da maneira como Ele deseja, tá bom? Portanto, a Bíblia como história, eu quero começar com você no texto introdutório da nossa aula, que está em Êxodo 20, o verso 2, e também Deuteronômio 5, verso 6, certo? O texto diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A Bíblia, meus queridos, ela é constituída de história. A história bíblica se move em uma direção linear de um início definido, quando Deus criou todas as coisas, para um objetivo final, quando Ele restaurará a terra em sua segunda vinda. Inclusive, nas aulas anteriores, nós vimos a relação do Gênesis com o livro do Apocalipse. A natureza histórica das Escrituras é uma característica que as distinguem dos livros sagrados de outras religiões. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, admite um Deus que age pessoalmente na história e ela não tenta provar essa existência. Então, nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos examinar algumas das principais questões da história, conforme retratadas na Bíblia, e nós vamos perceber algumas evidências arqueológicas que ajudaram a sustentar a história expressa nas Escrituras. É tão lindo, maravilhoso, porque assim, pela fé, a gente pode contemplar essa maravilha, né, da palavra de Deus. Mas se você quiser perceber, você quiser estudar melhor, você vai perceber que a história, ela confirma a veracidade da Bíblia. A arqueologia, os arqueólogos, os estudos feitos em vários lugares do mundo, eles retratam evidências da palavra de Deus. Então a história confirma a palavra de Deus. Nesse primeiro momento do nosso estudo, eu gostaria de avaliar com você a questão de Davi, Salomão e a monarquia.
Levando em consideração que a Bíblia ela é um livro histórico, é um livro de história também, nós percebemos que a monarquia de Davi e Salomão representa a era dourada de Israel. Então nós vamos contextualizar e nós vamos ver alguns períodos da história e como a arqueologia ela confirma as evidências da Bíblia. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, nessa linha do tempo, vamos aí montar de forma imaginária uma linha do tempo. Vamos começar a partir de Davi, Salomão, né, e a questão da monarquia. Davi e Salomão, eles representam a era dourada de Israel. Agora fica aquela pergunta pra gente. E se Davi e Salomão não existisse, como algumas pessoas dizem? Você acredita que tem por aí pessoas que dizem que Davi não existiu, que Salomão não existiu, que isso aí foi apenas uma história da carochinha criada para inventar? Será que eles não existiram de verdade? Vamos pensar aqui comigo. Sem Davi, não haveria Jerusalém, certo? A capital da nação. Sem Davi, não teria existido nenhum templo construído por seu filho, Salomão. Finalmente, sem Davi, não haveria um futuro Messias, pois, mediante a linhagem de Davi, um Messias foi prometido. E ainda continua. A história israelita precisaria ser completamente reescrita. No entanto, essa história, como se lê nas Escrituras, é precisamente o que dá a Israel e à igreja sua função e missão singulares. Então não tem como nós sustentarmos que Davi ou Salomão eles não existiram, como alguns dizem por aí. Quando nós vamos para a arqueologia, para termos evidências da vida de Salomão, de Davi, nós vamos perceber que escavações recentes revelaram uma fortaleza massivamente fortificada da época de Saul e Davi, com vista para o vale. 2 portões do mesmo período de tempo foram escavados. Com a maioria das cidades, em Israel tinha apenas um portão, essa característica pode ajudar a identificar o local como Saaraim, que em hebraico significa 2 portões. Então, meus queridos, no ano de 2008 e 2013, foram encontradas, respectivamente, 2 inscrições que muitos acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica já descoberta. A segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul. Então você percebe que as escavações feitas, né, através da arqueologia, esse estudo tão maravilhoso que traz tantas informações precisas e importantes para nós, uma vez que nós comparamos com as escrituras, uma vez que nós temos evidências das escrituras, eu poderia dizer, né, que a arqueologia ela evidencia o que está escrito na Bíblia há muito tempo atrás. Então você vai perceber na aula de hoje que nós vamos mencionar fatos históricos e fatos arqueológicos descobertos através de arqueólogos, estudiosos da Bíblia, que comprovam a veracidade da palavra de Deus através da história, tá certo? Então a aula de hoje é bacana demais. Para você ver, olha, em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme escrita pelo rei Azael, de Damasco, e que registrou sua vitória sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi. A dinastia de Davi foi descrita na Bíblia dessa mesma maneira, o que acrescenta ainda mais evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente e exatamente como a Bíblia declara. Então pensa comigo agora. Eu gosto de levar o pessoal, os meus alunos, os meus inscritos, os meus telespectadores a pensar, a raciocinar. Meus queridos,
Se a Bíblia contém a história, se a Bíblia tem datas precisas, combates, batalhas, e ainda com esse recurso da arqueologia que nós temos hoje, confirmando a veracidade das Escrituras, confirmando o que os escritores bíblicos escreveram há muito tempo atrás, se essas evidências são verdadeiras, por que as outras também não seriam? Você percebe que a história, ela confirma a veracidade da Bíblia. A arqueologia confirma a veracidade da Bíblia. E que prova nós não teríamos também de acreditar nos outros relatos bíblicos, né? Vamos pensar por esse lado. Será que vamos desmerecer as outras coisas da Bíblia, os outros livros da Bíblia por falta talvez de evidências? Será que essas evidências não são fortes o bastante para compreendermos que até a Bíblia, do ponto de vista histórico, ela é a palavra viva de Deus, ela é uma palavra verdadeira? Vamos passando aqui adiante. Nós analisamos nesse primeiro momento a questão de Davi, Salomão e a monarquia, certo? Agora pensa, se Davi não tivesse existido, como alguns afirmam, como seriam as implicações disso para a nossa fé? Se Davi não existiu, se Salomão não existiu, como alguns dizem, você percebe que era como se remover alguns dos pilares também da nossa fé, até mesmo como fundamentos do Gênesis, como nós falamos em aulas anteriores. Então, nós temos sim confirmações históricas, verídicas, comprovadas pela arqueologia, que eles existiram sim, e os mesmos relatos obtidos através desses estudos são os relatos contidos na palavra de Deus na Bíblia, tá bom? Nesse segundo momento agora, nesse segundo round, nós vamos ver Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Se você quiser acompanhar, depois você passa um pente fino aí em Isaías 36, verso de 1 a 3, Isaías 37, verso 14 a 38. E aqui nós vamos ter um relato de uma forte campanha assíria contra Judá. E aqui nós vamos ver a maneira como Deus ele libertou o seu povo. Historicamente, quando nós vamos ver na Bíblia, em 701 a.C., Senaqueribe atacou Judá. E o relato desse ataque, ele foi registrado nas Escrituras. Essa história também foi relatada de várias maneiras pelo próprio Senaqueribe, certo? Então aqui, meus queridos, nós temos o relato bíblico e também a história confirma que houve esse ataque. Em seus anais históricos descobertos na capital de Nínive, ele se vangloriou. Sitiei e conquistei 46 cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. Então, esses anais históricos descobertos, né, na capital de Nínive, você percebe o rei se vangloriando a esse ataque muito bem sucedido a Judá. Então, mais uma vez, meus queridos, a história comprova a veracidade das Escrituras. Então, a Bíblia ela é um livro de história que relata os contos históricos e nós temos, mais uma vez eu repito, os anais históricos através de descobertas arqueológicas que vão comprovar todas essas evidências. E é aqui que muitos dos ateus eles se perdem, ficam sem palavras. Muitos dos críticos da Bíblia não têm o que falar, porque a história confirma a veracidade da palavra de Deus. Olha para você ver que interessante. No palácio de Senaqueribe, em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laquins, na Judéia, cobrindo as paredes de uma sala central do palácio com representações em alto relevo de seu cerco e batalha contra a cidade. Então ele fez assim uma comemoração e ele cobriu, né, todo o palácio com representações, né, a respeito da sua vitória contra Judá. Só que quando nós vamos para... Eu acho tão bonito isso aqui. Quando é estudada a arqueologia, escavações recentes em Laquis descobriram os escombros da imensa destruição da cidade, que ocorreu quando ela foi queimada por
Senaqueribe. Mas Jerusalém foi miraculosamente poupada. Então, meus queridos, você percebe que, mais uma vez, a história está confirmando, né? A arqueologia confirma a veracidade através dessas descobertas da palavra de Deus. E outro fato curioso também é que Jerusalém foi sitiada, mas a Bíblia registra que o cerco durou apenas um dia, quando o anjo do Senhor livrou o seu povo, como Isaías havia predito. Olha para você ver Isaías 37, que eu quero ler com você, que diz o seguinte, ó: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então aqui nós temos Isaías falando sobre Deus protegendo a cidade de Jerusalém, uma vez que Deus havia prometido que iria proteger então o seu povo. Nós vimos, né, meus queridos, a questão de Davi, Salomão e a monarquia. Nós vimos a questão de Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Eu quero ver com vocês agora a questão de Daniel, Nabucodonosor e o reinado de Babilônia. Olha para você ver o que foi descoberto, comprovando mais uma vez a veracidade da palavra de Deus. Em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena estava trabalhando em um projeto no Museu Britânico quando encontrou um tablete da época de Nabucodonosor, rei de Babilônia. No tablete, ele encontrou o nome de Sarsequim, Nebo Sarsequim, o nome de um oficial babilônico mencionado em Jeremias 39, verso 3. Sarsequim foi um dos muitos indivíduos, tanto reis como oficiais, que, graças à arqueologia, foram redescobertos da época de Daniel e também de Nabucodonosor. Olha para você ver, mais uma vez, a arqueologia, né, os historiadores fazendo descobertas, né, como nós vimos aqui, o tablete contendo o nome de Sarsequim, e aqui a gente percebe mais uma vez a história, né, os historiadores, a arqueologia, trazendo, né, evidências da palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso. Isso aqui prova que a Bíblia tem razão, que a Bíblia nós podemos confiar nela, que a Bíblia é a palavra viva de Deus, que a Bíblia não é um livro de mentira, nem um livro de misticismo, ela é um livro verdadeiro, porque a história comprova a veracidade da palavra de Deus. E aqui, continuando, queridos, você percebe que Daniel, ele resolveu, em Daniel 1, verso 8, permanecer fiel a Deus em relação à sua alimentação e às suas orações. Esses bons hábitos, formados no início de sua experiência, tornaram-se o padrão que lhe daria força para a sua longa vida. E o resultado foi um pensamento claro, sabedoria e entendimento que vinha do céu. Quando nós andamos mais na questão de Daniel, a gente percebe que o rei, né, Nabucodonosor, ele era filho de Nabopolassar. E juntos eles destruíram uma cidade gloriosa, insuperável no mundo antigo. Então, meus queridos, a cidade de Babilônia ela era bem enorme, com mais de 300 templos, um palácio espetacular, muitas grandes construções. Na Bíblia, meus queridos, o reino de Babilônia ele era representado por um leão. E é interessante que quem estuda profecia lembra, né, que havia a questão, Babilônia era descrita como um leão com asas de águia. Escavações arqueológicas revelaram, né, muitas imagens e desenhos de leões representando, né, a civilização babilônica, ou seja, o reinado de Babilônia. Então aqui mais uma vez nós temos a arqueologia, a história, né, a Bíblia sendo contada, né, através da história, a Bíblia, ou seja, a história evidenciando as coisas que já estavam
escritas na Bíblia há muito tempo atrás, né? Os muros de Babilônia, eles eram intercalados por oito portões principais, todos nomeados em homenagem às principais divindades babilônicas. E nós temos, né, um desses portões, né, que é o mais famoso portão de Ishtar. Ele foi escavado pelos alemães e reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. Em Daniel 7,4, Babilônia é descrita como um leão com asas de águia. E o caminho de precisão que conduz ao portão de Ishtar é revestido com imagens de 120 leões. E aqui é interessante porque tem até uma imagem enorme de um leão lançando-se sobre um homem, também foi encontrada durante algumas escavações e permanece até hoje fora da cidade. Então todas essas imagens testemunham, né, do leão como símbolo apropriado para Babilônia a Grande. Então, ou seja, a história em sua mensagem profética são confirmadas, certo? Eu quero analisar com vocês agora a questão do Jesus histórico. Se você for ler Mateus 26, o verso 57 a 67, João 11, 45 a 53, João 18, 29 a 31, você vai perceber a Bíblia falando de um certo homem chamado Caifás. E Caifás, ele foi o sumo sacerdote que instigou uma conspiração para buscar a morte de Jesus. A sua existência foi registrada também por Joséfo, o historiador judeu, que escreveu em nome dos romanos. Além disso, ele também privou José, que também era chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananus, sumo sacerdote, para sucedê-lo. Olha para você ver que coisa interessante. Quando eu vi isso aqui no nosso guia de estudos, eu fiquei pasmado, né? A Bíblia, mais uma vez, ou seja, a história confirmando a veracidade da palavra de Deus, né? Em 1990, uma tumba familiar foi encontrada, foi descoberta ao sul de Jerusalém. E dentro dessa tumba continha 12 ossuários, né, ou 12 caixas de ossos. As moedas de cerâmicas da tumba datavam meados dos primeiros séculos depois de Cristo. Então, o ossuário mais ornamentado, mais assim robusto, ele continha o nome de José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditavam que este Caifás seria o Caifás que tramou toda aquela conspiração para então poder matar Jesus. E muitos estudiosos também acreditavam que essa caixa de ossos também eram os ossos do próprio Caifás, né? O que matou Jesus, o que conspirou para que Jesus morresse. Então, em 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia Marítima. Assim, ambos os casos, algumas das principais figuras que envolveram a morte de Cristo foram confirmadas pela história. Então, através dessas descobertas, nós sabemos que Caifás existiu de verdade. Nós sabemos que Pôncio Pilatos, sobre o governo do imperador Tibério César, também existiu, e muitas outras pessoas que tiveram participações na vida de Jesus, que também são registrados através de relatos arqueológicos. Assim, em ambos os casos, nós temos algumas das principais figuras envolvidas, né, com a morte de Cristo, que foram confirmadas pela história. Nós temos também historiadores dos 2 primeiros séculos, né, historiadores seculares, que eles relataram sobre a vida de Jesus. Nós temos Tácio. Tácio, ele foi um historiador romano que ele escreveu, né, sobre Cristo,
sobre sua execução por Pôncio Pilatos, o reinado de Tibério César, acerca dos primeiros cristãos de Roma. Nós temos também Plínio, o jovem governador romano. Ele escreveu em 112 e 113 depois de Cristo ao imperador Trajano, né? Ele perguntando, né, como é que deveria tratar os cristãos, e ele descreveu dizendo que se reuniam em um determinado dia antes do alvorecer, cantando hinos como se fosse para alguns deuses. Então, meus queridos, essas descobertas arqueológicas e fontes históricas apresentam uma base adicional, extra-bíblica para a existência de Jesus, que foi adorado nos primeiros 50 anos após a sua morte. Então, vale lembrar também que os próprios evangelhos, eles são as fontes primárias sobre Jesus e devemos estudá-las cuidadosamente para aprender mais sobre Cristo e também mais sobre a sua vida, tá bom? Eu gostaria de passar, nós já vamos caminhando para o fim da nossa aula de hoje, eu gostaria de analisar com você essa questão da fé e a história. Fé e história. Antes de entrarmos a fundo nesse tema, nesse título, subtítulo da nossa aula, a gente precisa entender que nós não vivemos isolados. Nossas escolhas não influenciam não apenas a nós mesmos, mas as nossas escolhas também influenciam aos outros. Da mesma forma, muitas pessoas do antigo povo de Deus impactaram grandemente o futuro de outras. Em Hebreus 11, o famoso capítulo da fé, vemos um resumo da influência de muitos desses antigos heróis da fé. É lindo, maravilhoso esse capítulo de Hebreus, porque ele vai mostrar, ele vai ter ali a galeria de todos os heróis da fé e como esses heróis influenciaram a vida de muitas outras pessoas na Bíblia e como a vida dessas pessoas pode também influenciar a nossa vida hoje, aqui no século 21, em nossa era, tá certo? Olha para você ver que coisa curiosa. Pela fé, Enoque andou com Deus e foi levado ao céu. Noé teve fé no que não podia ver e construiu a arca e salvou sua família. Abraão partiu sem saber aonde ia, mas Deus o recompensou. Sara confiou na promessa de que teria uma descendência numerosa. José permaneceu fiel a Deus no Egito. Moisés desprezou a cidadania egípcia e preferiu ser contado como os israelitas. Raabe arriscou a vida para escolher os espias, apesar dos seus erros. Sansão foi usado pelo Senhor e livrou seu povo das mãos dos filisteus. Então, meus queridos, temos muitos homens que foram heróis, heróis da fé e que permaneceram fiéis a Deus em seu tempo, em sua cultura, em sua época, e Deus usou essas pessoas para influenciar outras em outras eras, e inclusive nós hoje aqui. Então, a nossa fé, ela não é simplesmente uma crença em algo ou em alguém. A nossa fé, ela é agir em resposta a essa crença. Então, meus queridos, a fé, ela é uma ação. A fé não é apenas acreditar, mas a fé é agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. A fé é o nosso comportamento em relação àquilo que nós acreditamos, certo? Então, a fé que atua, isto é considerado como justiça. Estes atos de fé mudam a história. Cada um deles depende da confiança da palavra de Deus. Então, quando nós exercemos a nossa fé, colocamos em prática a nossa fé, o nosso comportamento vai influenciar outras pessoas e o nosso comportamento, ele transmite aquilo que nós acreditamos. A forma como nós nos comportamos, a forma como nós agimos, ela expressa aquilo que nós acreditamos. Então, a fé é uma ação em resposta
ao que cremos, né? É uma ação. Por isso que a gente precisa agir, porque a fé que atua, ela é como, soa na Bíblia como justiça, tá bom? Queridos, nós vamos chegando ao fim da nossa aula. Eu gostaria de compartilhar com você 2 textos do Espírito de Profecia que falam muito bem, expressam muito bem a nossa aula de hoje sobre a questão da Bíblia como história, tá certo? O primeiro texto está em Educação, Livro Educação, na página 173, e o texto diz: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna e, ao longo dos séculos, a mão divina tem preservado a sua pureza. Ilumina o remoto passado que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história de nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceito humano. Ou seja, o Espírito de Profecia está falando sobre a Bíblia, né, como a história de forma geral e o objetivo da palavra de Deus. Ela vem dizendo aqui, né, a mensageira do Senhor, que a palavra de Deus é a verdade e a verdade jamais irá se contradizer. Qualquer coisa do conhecimento do homem que se contradiz a palavra de Deus, esse conhecimento tem que ser deixado de lado e nós devemos nos apegar somente ao assim diz o Senhor dos Exércitos. Gente, eu gostei demais dessa aula de hoje. Pensa numa aula gostosa. Eu acho muito interessante, por mais que eu não seja um perito em arqueologia, eu não seja um perito nessa área, eu gosto sempre de ler e estar acompanhando essas questões sobre descobertas arqueológicas, porque isso nos fortalece a fé, isso confirma aquilo que a gente já acredita e está escrito no Assim diz o Senhor. Então, se eu fosse resumir a aula de hoje de forma geral, eu falaria para você o seguinte, que todas as coisas que estão na Bíblia, na palavra de Deus, hoje é confirmado pela história, é confirmado pela arqueologia, certo? Então não tem como eu desacreditar e eu não tenho como não considerar a Bíblia um livro não histórico, uma vez que a história confirma a veracidade da Bíblia. Você vê que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por isso que eu acredito na Bíblia como a palavra viva de Deus, tá certo? Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, o título de nossa próxima aula será A Bíblia e as Profecias. É muito bom saber que tem gente que está me assistindo nas suas televisões, nos seus celulares, nos seus tablets, nos seus computadores. Eu recebo fotos de pessoas que mandam para mim, tiram foto ali da televisão, assistindo com a família e manda para mim, né, que estão acompanhando o canal. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz, sabe? É muito gratificante poder produzir esses vídeos, poder tá aqui com você, falando com você, tá certo? Escreve aí nos comentários o que você tem achado dessas aulas. Escreve aí nos comentários as suas dúvidas, observações ou até mesmo críticas que servem para a gente crescer cada vez mais e estar melhorando cada vez mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, curta esse vídeo e o mais importante que eu gostaria de pedir a você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos alcançar o maior número de pessoas que a gente conseguir com essas aulas para que as pessoas sejam enriquecidas com a palavra de Deus, tá bom? Lembrando que o nosso guia de estudo é Como Interpretar as Escrituras. Beijão do seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.